momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito do Altíssimo Deus, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Espírito ressuscitador, o Espírito da vida, o Espírito do altar, o Espírito da fé, venha sobre você, minha amiga e meu amigo ouvinte. Venha agora para revelar aquilo que você precisa saber para que você possa conquistar tudo aquilo que Ele tem providenciado para você, que Ele tem prometido, para que a sua tristeza venha se transformar em alegria. Ah, minha amiga, meu amigo, que o Espírito Santo venha lhe dar discernimento para compreender a sua vontade para a sua vida, minha amiga. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem recebe e crê, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo ouvinte, eu queria falar hoje para as pessoas que estão tristes. Eu queria me dirigir às pessoas que estão tristes. Seja a tristeza da alma, seja a tristeza do espírito, seja tristeza boa, seja tristeza má. Porque existe a tristeza boa. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. E também a tristeza má. Qual é a tristeza má? A tristeza má é aquela tristeza que todo mundo tem, todo mundo sofre. Más notícias, né? Você recebe uma má notícia e então vem aquela dor, vem aquela angústia, né? Então a sua alma está triste por causa da perda de um ente querido, ou porque um negócio que era para ser feito não foi feito, ou porque o namorado deu um fim ao namoro, ou a namorada deu um fim ao namoro, ou porque houve traição de um ou de outro, ou porque o marido saiu de casa, ou porque a mulher saiu de casa. Então, esses e outros tantos problemas têm causado uma tristeza má, uma tristeza ruim. Ô bispo, eu nunca vi tristeza boa, mas daqui a pouquinho você vai ver que existe a tristeza boa. Existe a tristeza que todos deveriam ter, porque é uma tristeza diferente da tristeza que este mundo se nos dá. Então você que está aí triste porque
Morreu o cachorro, morreu o gato, é ou não é? Está triste porque perdeu o emprego, está triste porque não passou na escola, está triste porque o namoro foi acabado, enfim, você está triste por uma razão ou por outra que a vida lhe tem dado. Então, essa tristeza, ela não é boa, ela é cruel, ela é má, ela faz a gente sofrer e nem sempre redunda em alegria. Não redunda em alegria. Jesus diz assim: na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, mas vós estareis tristes. Lá em João capítulo 16 e 20. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Mas vós estareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. É o que Jesus garante. E diz mais, lá no versículo 22, do mesmo capítulo 16, ele disse: e a vossa alegria ninguém poderá tirá-la. Não será removida. Essa é a tristeza boa. A tristeza boa é aquela que você sente por falta de uma coisa justa prometida por Deus. Não é a tristeza de você não ter conquistado isso, aquilo outro. Não é isso, não. As tristezas que esse mundo se nos propõe, às vezes dão para a morte. Mas a tristeza que vem do alto, a tristeza que vem de Deus, do Espírito de Deus, essa se converte em alegria. Por exemplo, você está me ouvindo agora e querendo saber que tristeza que vem do alto, que provoca alegria, que traz alegria, e é alegria que jamais vai acabar. Bom, quando, por exemplo, você se sente angustiada por causa de não ter recebido o batismo com o Espírito Santo, quando você se sente triste, puxa vida, eu não recebi o Espírito Santo, eu não sei o que está acontecendo, não sei porquê. Então você sente aquela angústia, aquela dor na alma, aquela profunda dor, insuportável, e você não sabe nem como orar, você não sabe nem o que falar para Deus, mas aquela dor imensa incomoda você, incomoda muito. Essa tristeza vem do alto, essa tristeza vem do Espírito Santo. E essa tristeza é que se converte em alegria. E que a alegria, quando vem, não sai mais, ninguém pode tirá-la. Entendeu, minha amiga e meu amigo ouvinte? Por exemplo, a pessoa sente uma tristeza imensa, uma dor imensa de não ter a certeza da sua salvação. Essa é uma tristeza que vem de Deus, é uma tristeza boa. É a tristeza que, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Veja, lá em 2 Coríntios 7 e 10, diz o texto: porque a tristeza segundo Deus, quer dizer, a boa tristeza, opera
arrependimento para a salvação. Para a salvação. Mas a tristeza do mundo, a tristeza má, opera a morte. Quer dizer, a pessoa fica triste porque o marido foi embora de casa, porque o filho está nas drogas, porque o pai bateu, porque o pai fez isso, fez aquilo e tal, porque foi estuprada, porque foi machucada, porque foi, enfim, sofreu alguma agressão, a pessoa fica triste. Às vezes, essa tristeza mata. E há muitas pessoas que já morreram há muitos anos, estão mortas há muitos anos, porque foram estupradas pelo próprio pai ou por um adulto, foram cravadas na angústia, cravadas no sofrimento, foram cravadas no sepulcro, porque essa marca não saiu, essa dor não saiu, essa tristeza vem se somando e influenciando a sua vida, o seu relacionamento ou os seus relacionamentos, de forma que ela se torna uma pessoa triste, abatida. Ela morreu, espiritualmente ela morreu. Só que morreu para o mundo, morreu para as pessoas, morreu, e quando ela morre nesse sentido para o mundo, e alguém lhe fala da vida, da salvação, do Espírito Santo, do envolvimento com Deus, então ela desperta para buscar essa vida, essa nova vida. E ela vem na igreja e tem um encontro com Deus no altar, pronto, acabou. Ela saiu da morte para a vida. Ela deixou a morte para viver e viver pelo resto da eternidade. Então, às vezes, essa tristeza provoca a vida. Não é sempre, porque tem gente que morre e não se recupera. Mas a tristeza que eu quero que você saiba, e que é a razão de eu estar falando isso aqui agora, é aquela tristeza que vem do alto. Você está me ouvindo? Está se enquadrando dentro dessa palavra, dentro dessa mensagem, que para você é uma profecia, é uma revelação de Deus. Então, você está triste porque você não foi batizada ainda com o Espírito Santo. Você já buscou, fez o jejum de Daniel, você já jejuou, você já orou, e você chegou ao momento em que você está no limite de desistir, de deixar-se levar pela vida e ficar assim mesmo. Porque você já fez tanto e não aconteceu. Mas você está triste. E é essa tristeza, minha amiga, meu amigo, é que vai lhe trazer alegria eterna. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se você leva essa tristeza para o altar de Deus, como é o caso desta noite no Templo de Salomão ou em qualquer templo da Igreja Universal do Reino de Deus, se você carrega essa tristeza que você está vivendo agora nesse momento, e vai para o altar com essa tristeza, a tristeza pelo fato de não ter sido ainda batizada com o Espírito Santo, a tristeza pelo fato de não ter ainda certeza da sua salvação, pelo fato de você ser uma pessoa triste, uma pessoa que não conhece alegria, embora você seja uma pessoa ativa na igreja, você seja uma pessoa bem ativa na igreja. Você ajuda os outros, ou melhor, procura ajudar os outros, mas não ajuda a si própria.
Essa é a realidade. Então, se você traz essa tristeza que faz você vivenciar dias de amargura, tristeza, angústia, que faz você ser uma pessoa cujo semblante é um semblante caído, morto, sem vida. Então, saiba, amiga e amigo ouvinte, que hoje, profeticamente eu estou falando para você, hoje vai ser diferente. Hoje você vai ter oportunidade de trazer essa tristeza. Você vai se aproximar do altar, do trono de Deus e colocar essa tristeza diante dele. E ele vai, então, transformá-la em alegria. E uma alegria que ninguém poderá tirar. Eu estava falando ainda há pouco com uma jovem a respeito de uma noite. Eu, quando era muito jovem, e depois que eu tive meu encontro com Deus, que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu queria ganhar almas, eu queria ser útil à obra de Deus. De uma forma ou de outra, eu queria ser útil. Eu não tinha vontade de fazer mais nada na vida. Eu estudava, estava fazendo o pré-vestibular. Eu estava trabalhando. Não me faltava nada, fisicamente, economicamente. Mas me faltava o gozo de ganhar almas. Eu queria ganhar almas. Eu queria ganhar pelo menos uma alma. Então, eu já falei para vocês, eu estava pregando, ensinando, falando de Jesus para um rapaz, um colega meu, e durante algum tempo, alguns meses, e quando eu pensei que ele estava aderindo à fé cristã, um dia ele chegou para mim uma noite, lá no cursinho, ele disse assim, olha, ô Edir, vamos fazer o seguinte, você fica na sua religião, eu fico na minha. Cada um na sua. Eu vim aqui para estudar. O meu foco está em passar no vestibular. Eu dependo desse curso, dependo de entrar na faculdade para o meu projeto pessoal. Então, por favor, não me fale mais das coisas de igreja, porque eu não quero mais saber disso. Eu quero só estudar. E aquilo para mim foi uma palavra muito dura. Aquilo foi como se um punhal tivesse sido cravado no centro do meu coração. Eu saí do curso à noite com a alma tão angustiada, tão triste. Eu saí tão aflito que eu nem peguei ônibus para ir para casa. Eu fui a pé para casa. Fui a pé. Porque eu queria chorar. E eu queria chorar sozinho. Eu não queria que ninguém visse. Eu queria lamentar com Deus aquela situação. E eu vinha chorando, chorando, mas chorando de soluçar, não é chorando, derramando lágrimas apenas, não. Eu vinha soluçando pelo aterro do Flamengo. E aí, cheguei em casa, abatido, tomei banho, jantei, fui para a cama, etc. E, enfim, dei sequência à minha vida. Mas aquela tristeza estava já dentro de mim e não saía mais. Eu tive vontade nem mais de procurar o rapaz, nem mesmo como amigo, sair fora, porque eu estava tão decepcionado, tão triste, que eu não queria mais conversa com ele. Mas o fato é que hoje,
depois de muitos anos, veja o que Deus fez, ou o que Deus tem feito através da nossa vida. Quantas milhões de almas têm sido salvas por causa daquela paixão, daquela tristeza, daquele pranto, daquele choro, aquela angústia que eu vivenciei naqueles dias. Ora, minha amiga e meu amigo, eu sofri a tristeza que veio do alto, a tristeza que veio de Deus, a tristeza que veio de Deus. É como diz o salmista, quem sai andando e chorando, quer dizer, está triste, andando triste, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Também se cumpre aquela palavra que eu li inicialmente lá em João capítulo 16 e versículo 20. Na verdade vos digo que vós chorareis, que é o choro bom, é o choro de Deus, é o choro que vem do alto, é o choro do Espírito. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. Foi o meu caso. E o mundo se alegrará. Quer dizer, o diabo se alegrará. Os seus filhos ficarão gozando o nosso choro, o nosso pranto. Mas a nossa tristeza se converterá em alegria. E ele conclui aqui no versículo 22, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, hoje nós estaremos focando esse assunto e orando para que a sua tristeza, você que tem essa tristeza que vem do alto, essa tristeza venha acontecer a alegria nesta noite. Nós estaremos orando por você, eu estarei orando juntamente com o bispo Clodomir aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite. Mas o fato é, você pode ter certeza, se você traz dentro de si, se você tem carregado uma tristeza, porque não é batizado com o Espírito Santo, porque não tem certeza da sua salvação, não tem certeza do perdão dos seus pecados. Se você tem uma tristeza dessa natureza, uma tristeza que vem do alto, que vem do Espírito, então, esta noite você vai receber a alegria do Espírito Santo. Você vai ser contemplado com a alegria que vem do alto. Agora, caso você tenha uma tristeza com respeito aos problemas seculares, às necessidades seculares, problemas familiares, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas sentimentais, saiba que essa tristeza não vem do alto, ela vem daqui da terra. E ela pode matar. Ela pode matar. Muitas são as pessoas que eram obreiras, obreiros, pastores, bispos, que um dia tiveram uma tristeza secular. E por não terem resolvido os seus problemas, não terem recebido a alegria do mundo, porque se você tem uma tristeza do mundo, você busca naturalmente uma alegria que vem do mundo. É ou não é? Quem tem uma tristeza que vem do alto, que vem do Espírito Santo, procura a alegria que vem do Espírito também. Então você tem que definir. Se você tem uma tristeza, a tristeza que vem do mundo, então se você não for
cheio da alegria do Espírito Santo, essa tristeza que você tem vai matá-lo, vai matá-la. Agora, se você tem uma tristeza que vem de Deus, que é a boa tristeza, que vem do alto, essa noite você vai receber a alegria do Espírito Santo. Que Deus abra o seu entendimento para você saber o que deve fazer. Você que decide. Se a sua tristeza é do Espírito, se a sua tristeza é do alto, essa noite você vai ser alegre. Se a sua tristeza é do mundo, então procure se livrar dessa tristeza, abraçando a fé no Senhor Jesus, para que você não mantenha essa tristeza, porque ela acaba levando até a morte. É como disse o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, para a alegria. Mas a tristeza do mundo opera para a morte. Graças a Deus. Só Deus sabe o que eu sinto, só Deus sabe a minha história. Meu passado só Deus sabe, e o que estou sentindo agora. Só Deus sabe o quanto eu choro, só Deus sabe o meu viver. O que muitos não entendem, só meu Deus pode saber. Só Deus sabe e contempla todo o meu viver. Ele sabe o que eu sinto dentro do meu ser. Os seus olhos, como chama, iluminam os meus dias. Os problemas meus, simplesmente Deus tudo sabe. Só Deus sabe a minha luta, quanto pesa a minha cruz. Meus lamentos Ele escuta e a vitória me conduz. Só Deus sabe o que eu espero no seu grande e eterno amor. Pois tudo que eu mais quero é servir ao meu Senhor. Só Deus sabe e contempla todo o meu viver. Ele sabe o que eu sinto dentro do meu ser. Os seus olhos, como chama, iluminam os meus dias. Os problemas meus, simplesmente Deus tudo sabe. Só Deus sabe e contempla todo o meu viver. Ele sabe o que eu sinto dentro do meu ser. Os seus olhos, como chama, iluminam os meus dias. Os problemas meus, simplesmente Deus tudo sabe. Tudo sabe. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte,
se você é uma pessoa que tem carregado consigo a tristeza por um problema pessoal, por um problema desse mundo, por um problema que aconteceu na sua vida, um determinado momento da sua vida, se você carrega essa tristeza, então procure se livrar dela o mais rápido possível, porque a tristeza do mundo opera a morte, provoca a morte. Porque a pessoa, por exemplo, quantas pessoas têm se matado por conta da tristeza, da agonia que carregavam dentro do peito? Por que elas se mataram? Porque chegaram um momento que elas não suportaram. Passou do limite, então elas acabaram com a própria vida. Você não vai fazer isso porque você sabe que a pessoa que se mata não tem salvação. Está escrito isso. Agora, você tem que se livrar dessa tristeza. E só tem um jeito de você livrar-se dela. É subindo e entregando sua vida no altar de Deus. Coloca a sua vida no altar. O Espírito Santo vai te dar alegria. O Espírito Santo vai ressuscitar você. O Espírito Santo vai arrancar essa dor cruel, essa marca do inferno que você tem trazido dentro de si. E você vai começar a viver uma nova vida. Tem muitas pessoas que chegaram na igreja assim como você está hoje. E hoje estão cheias do Espírito Santo. Nós vamos ouvir testemunhos já de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Jesus batizou essa gente com o Espírito Santo porque as pessoas vieram até o Senhor Jesus no altar e entregaram suas vidas para Ele. E aí sim, a vida dela, a tristeza dela, ao invés de provocar a morte, veio trazer vida. Então aproveite essa tristeza, seja do mundo, seja do alto. Hoje você pode ficar livre dessa tristeza, em nome do Senhor Jesus. Hoje aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite, nós estaremos juntos. Graças a Deus. Meu nome é Alexandre, tenho 32 anos. A minha vida ela não tinha sentido algum. Eu pertencia a uma outra religião, eu era budista, pelo qual eu era muito atuante. Eu era cotado para tudo para fazer lá. Mas tudo que eu fazia, para mim não tinha muito sentido, porque fazia tudo que não era para fazer. Eu tinha vícios, eu me relacionava com muitas mulheres no mundo da prostituição. Eu não dormia bem à noite. Minhas noites de sono não podia dizer que era de sono, e sim pesadelo. Fora o fato de não dormir bem, às vezes eu tinha vontade de pegar minha filha e tacá-la na parede. Completamente explosivo, não tinha educação nenhuma, não tratava bem meus pais, minha esposa, quem quer que seja. Buscava felicidade, paz em tudo, mas nunca era preenchido, nunca era saciado. Quando eu cheguei na igreja, eu comecei a ouvir sobre o Espírito Santo, comecei a ouvir falar muito sobre obediência. Não entendia por quê. Porque assim que minha esposa me convidou para vir, olhando os resultados da minha vida, como é que era, eu falei, eu vou dar uma chance, se Deus existe, eu vou dar uma chance realmente para Ele agir na minha vida. Eu comecei a observar o prazer que as pessoas tinham para falar do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Ouvi que falou que o Espírito Santo preenchia esse vazio. Eu comecei a desejar. Naquele momento eu fui batizado com o Espírito Santo. A alegria ela tomou conta de mim. Eu tinha certeza que Deus era comigo. O vazio eu já não tinha mais. Eu chorava, eu ria. E o momento que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha um desejo imenso de sair na rua e contar para todo mundo o que tinha acontecido comigo. Porque eu assisti o parto dos meus 2 filhos e achava que eram os momentos mais importantes da minha vida. Mas nada foi comparado. O dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu lembro como se fosse hoje. Foi o melhor dia da minha vida. A certeza de que eu estava salvo. A certeza de que eu era mais uma pessoa que estava com o nome escrito no livro da vida. Parei de falar palavrão, comecei a ter domínio próprio, pensar muito mais nas minhas atitudes antes de executá-la. Passei a ter muito mais amor, um amor diferente pelo que eu tinha pela minha esposa e pela minha filha, o amor de Deus realmente. E eu passei
a fazer tudo aquilo que eu não fazia com a minha esposa, com os meus filhos, dar mais valor à minha família, passei a ser um bom filho. Meus pais, hoje eles percebem que houve muita mudança em mim, todos ao meu redor percebem que eu sou uma nova pessoa. E tudo isso graças ao Espírito Santo. Meu nome é Silmara Gomes Leitão, eu tenho 41 anos, a minha vida não tinha sentido. Eu era uma pessoa totalmente perturbada, acabava perturbando a família, a filha, o marido, né? E eu saía na rua, era uma encrenca atrás da outra. Para dormir, meu esposo tinha que me acordar 5 vezes à noite, pelo menos, porque eu tinha altos pesadelos, eu não me sentia bem. Tudo para mim era justiça, eu achava que justiça era brigar por um ideal. Às vezes eu brigava por uma moedinha de 1 centavo na rua, que hoje eu não vejo sentido. Eu tinha muita mágoa do meu pai, eu gostava de falar palavrão, qualquer coisinha eu falava palavrões bravos, feios, né? E eu não tinha sossego comigo mesma. Tudo era justiça, tudo era briga, tudo era desavença, e gritava muito, falava muito alto, gritava, e não tinha aquela paz dentro de mim. Até que assistindo a TV, de repente um convite. Se você está com problemas de depressão, tudo, o que você está perdendo tempo, venha. E foi a hora que eu me levantei e fui. Eu fui obedecendo, conforme foram ensinando, eu fui aprendendo, eu fui buscando aquele Deus, fui buscando, e cada vez mais ele mais perto de mim, dando força, eu me levantando, me restaurando. Eu cheguei a sacrificar a minha arrogância, porque eu era muito nariz empinado, metida, e cada vez que eu tinha vontade de responder, eu pedia: Senhor, me ajuda. Um dos livros que me ajudou muito foi Nos Passos de Jesus. Esse livro foi maravilhoso, que me deu muita força, além de buscar trechos na Bíblia também, lendo, estudando, meditando. Após eu ser batizada com o Espírito Santo, eu tive a certeza de que eu não estava mais sozinha. A minha vida começou a mudar. Eu comecei a mudar, eu não tinha mais mágoa, eu não tinha mais rancor de ninguém, eu não saía na rua para brigar, eu virei outra pessoa. Aos poucos foi mudando, cada dia que passava, eu já não era mais aquela pessoa de falar palavrão, eu já não era mais aquela pessoa de ser nervosa, de brigar. Eu passei a dormir, não ter mais problema nenhum, nem depressão. Todas as mágoas que eu tinha, por exemplo, a do meu pai, já não tinha mais. E em casa com a minha filha já não tem mais briga, com o meu esposo não tem mais brigas. É paz. Hoje eu tenho paz. E acima de tudo, né, tenho a certeza de que se hoje eu tivesse que partir dessa terra, eu estaria nos braços do Senhor Jesus. Meu nome é Aloísio Pinheiro, tenho 34 anos e minha vida não tinha sentido, porque eu tinha muitos traumas do passado. Desde a minha infância, todo um histórico familiar que eu fui carregando, isso veio me prejudicando ao longo do tempo, do meu desenvolvimento, do meu crescimento, até a vida adulta. Tanto é que eu vivia angustiado, triste, sofrendo, depressivo. Não tinha sentido. Nada me preenchia, nada me trazia ânimo, satisfação. Vivia com medo de tudo. E isso me trouxe muitos prejuízos. Principalmente no relacionamento com as pessoas, relacionamento com família, com amigos, no trabalho, em casa, na escola. Em todo lugar que eu ia, tinha um problema de relacionamento. Era uma pessoa ciumenta, uma pessoa depressiva, orgulhosa acima de tudo, não enxergava o lado do meu semelhante, só enxergava o meu lado, aquilo que me satisfazia primeiro. Não observava o outro, as necessidades do outro. Eu já frequentava a igreja com a minha família. Eu já vinha desde novo, desde criança. Porém, eu via neles uma transformação, mas em mim não tinha. Até que chegou um momento que eu não aguentava mais aquilo. De viver uma aparência. De estando na igreja, mas não tendo um alimento, um encontro com Deus. Uma paz interior. Eu precisava disso, e foi aí, no despertar de uma consciência, no despertar dessa fé, que eu tive um encontro com Deus, que eu vi que era necessário ter o Espírito Santo em minha vida para que essa deficiência, essa carência fosse transformada, fosse preenchida dentro de mim. Que era isso que estava faltando para mim.
um relacionamento vivo com Deus, sacrificando meus dias, meus horários para ler mais a Bíblia, para orar, para jejuar, para me abdicar das coisas do mundo, da minha rotina. O que eu fiz? Renunciei o meu eu, renunciei às minhas vontades, a vontade de dormir mais, de descansar na frente de uma televisão ou de navegar pelas redes sociais. Eu renunciei tudo isso. Sacrifiquei aquele ego para fazer a vontade de Deus. Até que um dia eu estava numa quarta-feira na igreja buscando e veio para mim, dentro da minha consciência, uma voz que dizia: olha, eu me senti o mais pecador dos homens, o mais necessitado de Deus. E ali eu vi que Deus estava ali à minha frente, me dando uma oportunidade. O meu ser se transbordou de alegria. Mas não aquela alegria do entretenimento, não, uma alegria verdadeira, uma paz, a certeza da minha salvação, da redenção da minha alma e do perdão dos meus pecados. E essa transformação se refletiu na minha vida. Comecei a observar essa transformação. Meus relacionamentos com os amigos, com os colegas de trabalho, principalmente com os meus familiares, mudou. Hoje eu vejo o sucesso na minha vida, bem-sucedido nos meus relacionamentos, principalmente no meu casamento, com harmonia, com tolerância, com companheirismo, com afeto. E o bem mais valioso que eu tenho, minha maior riqueza, é o Espírito Santo na minha vida. Isso eu não troco por nada. Tendo o desejo de conhecer a Deus, temos o desejo de andar com Ele, assim como Enoque, Noé, Abraão e tantos outros heróis da fé. Andar com Deus é ter comunhão com Ele. Não podemos obter essa comunhão sem a separação do pecado. Deus é luz, e não podemos andar com Ele se estamos em trevas. A obediência à Sua palavra, com uma vida moldada por Ele, nos concede o privilégio de possuirmos a comunhão com Deus e sermos verdadeiros heróis da fé. Se você tiver comunhão com Deus hoje e todos os dias de sua vida, poderá desfrutar da promessa para os vencedores. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Igreja Universal do Reino de Deus. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte. Eu vou aguardá-lo hoje aqui no Templo de Salomão ou em qualquer Igreja Universal do Reino de Deus. Nós estaremos no mesmo espírito, na mesma fé, estaremos juntos. Posso não estar pessoalmente com você, mas em espírito nós estaremos juntos, unidos, concordando que essa tristeza vá para o inferno e venha a alegria do Espírito Santo para você. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui, logo mais estaremos de volta com vocês aqui no Templo de Salomão, através de videoconferência, e todos estaremos nos alegrando diante do trono da graça. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Quem sou eu para merecer tão puro amor? Quem sou eu para ser a imagem do meu Deus? Quem sou eu para ter a mão que me segura? Sou tão pobre criatura que nem mesmo sei quem sou. Mas tu, Jesus, tu me fizestes entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor.
própria natureza. Tu és consolo, tu és amor. Pra merecer uma coroa, quem sou eu pra ser na vida um vencedor? Ah, quem sou eu para clamar e ser ouvido e através do meu entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor. Tu és poder, tu és virtude, beleza, tu és a própria natureza. Tu és consolo, tu és Senhor. O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo. Do seu computador, smartphones ou tablets. Assine já. Acesse univerparacrer.com. Com.